Então, boa noite a todos e todas presentes, em especial ao professor Edwilson. Professor, em nome do PET, gostaríamos de agradecer por sua disponibilidade, por estar aqui nos ajudando nessa atividade e apresentando um pouco do currículo do professor Edwilson. Ele se formou em História na faculdade, na Universidade Estadual do Ceará, em 96. Logo após a graduação, o professor partiu para o mestrado em História e Cultura pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, e terminou em 99. Concluiu o doutorado em História e Cultura também pela Unesp em 2016 e também possui graduação em Letras pela UFC em 2008. Professor, novamente, muito obrigado por estar aqui com a gente. E com a live intitulada O Sonho do Ícaro Jaguaribano, Disputas e Projetos na Criação da Diocese de Limoeiro do Norte, deixamos agora a palavra com o professor Edwilson. Boa noite a todos. Inicialmente eu quero agradecer o convite muito honroso do professor Livinor e de todos vocês, petianos. E minha fala eu quero destacar inicialmente um pouco dessa trajetória que o professor Olivinor já me incitou a falar quando a gente estava aqui numa conversa preliminar. O tema dessa tese de doutorado que eu desenvolvi, na verdade, ele nasceu no meu coração já durante a graduação como aluno do PET, que era exatamente investigar as origens da Diocese de Limoeiro do Norte. Então, existia essa vontade já desde que eu entrei na graduação e, sobretudo, quando entrei no programa do PET. Na década de 1990, né? Entrei no PET em 95. Só que surgiram algumas dificuldades que atravancaram inicialmente essa vontade. O tutor da época, o professor Daniel Pinheiro, inclusive incentivou os alunos a começarem a, pelo menos, a ter um conhecimento, a tratarem das fontes in loco, né, e buscarem pesquisar os arquivos, né, saber tentar descobrir a ortografia, né, a caligrafia antiga dos documentos, porque muitas vezes a gente pega um documento e você não consegue, assim, à primeira vista, decifrar, porque a caligrafia está tão, né, tão diferente da que usamos nos dias de hoje, que então é preciso, de certa forma, decodificar aquela caligrafia. E nesse intuito, o professor levou um grupo de alunos do PET para a gente conversar com algumas pessoas de Limoeiro que, notadamente, sabíamos que detinham alguns tipos de documentos, né? Ou porque fossem ligados à igreja, ou porque fossem diretores de colégios e, né, outros. Mas as dificuldades, então, começaram exatamente aí, quando essas pessoas categoricamente negaram possuir documentos da história de Limoeiro, e a justificativa mais recorrente era de que as águas do Oroz, né, no transbordamento em 1960, haviam levado esses documentos, haviam destruído esses documentos. Outra coisa, de um lado negava a existência, ou mesmo que admitisse possuir documentos, havia negativa de acesso a esses documentos com a justificativa de algo assim bem específico. Uma professora, por exemplo, foi bem categórica e ela disse: não, mas não é qualquer pessoa que pode consultar os documentos que eu tenho, não. E aí, então, perguntamos: mas por quê, professor? Ela respondeu o seguinte: somente
quem é de Limoeiro, somente limoeirenses legítimos é que devem escrever a história de Limoeiro. E eu, no meu caso, né, nasci em Tabuleiro, apesar de ser vizinho, era outra cidade. Então, dentro dessa ótica da professora, eu não estava habilitado a escrever sobre a história de Limoeiro, simplesmente porque não havia nascido em Limoeiro. Certo? E, de fato, ela bloqueou o acesso a essas fontes. Na época, não tivemos acesso nenhum, a fonte nenhuma. Então, ficou inviável, né, levantar os documentos. Que documentos existiam? Os documentos que haviam sido ainda... os que haviam sido salvos, né, na enchente do Oroz, e saber que documentos existiam, sequer quais os documentos existiam. Nem isso nós tivemos condições de fazer. Então, foi exatamente por isso que eu mudei a temática do meu projeto de mestrado, que começou muito cedo, é bom que se diga, vocês, como o Olivino falou, estão no início, né, do curso, mais ou menos, alguns no início do curso, outros no meio, acredito, mas o meu projeto de mestrado eu já iniciei assim que eu entrei no PET, exatamente para facilitar essa questão de quando concluísse o curso, então já estava, pelo menos, com um projeto, né, mais ou menos finalizado para apresentar ao programa, aos programas aos quais eu me inscreveria. E foi por isso, então, que eu decidi estudar uma festa religiosa no município de Tabuleiro, que é a Romaria do Olho d'Água da Bica, e esse estudo, então, gerou a minha dissertação de mestrado. Então, a manutenção dessa visão policiada da escrita da história de Limoeiro teve que adiar a minha intenção de escrever sobre as razões para a criação da Diocese de Limoeiro. No caso, a chegada de um novo bispo, né, o Dom José Haring, que hoje já está afastado. Ele chegou em Limoeiro em 2000. Como vocês devem saber, ele é um clérigo de origem alemã, né, e cuja visão eclesiológica é uma visão mais aberta, né, foi uma visão mais aberta, porque é um bispo, um clérigo que foi gestado dentro dos avanços do Vaticano II. Então, a chegada do Dom José Haring me permitiu, de certo modo, ressuscitar esse antigo projeto de estudar a história da Diocese de Limoeiro do Norte. E, efetivamente, acho que se não fosse a ajuda dele, eu não teria conseguido, porque ele me permitiu franco acesso ao arquivo da Diocese e conversou com os padres, né, ligados, né, na Diocese. Por exemplo, tinha um padre de Russas, que também era estrangeiro, que ele me recebeu assim super mal quando eu fui conversar com ele em Russas para pedir acesso a alguns documentos também. E aí, então, eu sugeri que ele ligasse para o Dom José Haring, porque ele já me conhecia e tal. E aí, então, ele ligou, e aí, quando conversou com o bispo, foi que ele permitiu que eu tivesse acesso aos documentos. Mas, mesmo assim, mandou outra pessoa me guiar até a sala, porque esse padre não teve mais nem a disposição de olhar na minha cara, né? E, assim, outra razão é que aquelas pessoas, os guardiões dos documentos, das fontes antigas, que eu havia tentado, né, consultar, cujos documentos eu havia tentado consultar nos anos 90, eles perceberam que estavam envelhecendo e que a família não manifestava nenhum interesse em toda essa documentação. Então, começaram a se tornar mais flexíveis. Isso, então, permitiu que eu tivesse acesso a uma série de documentos, como eu cito como exemplo o padre Pitombeira, né, que me permitiu ter acesso a documentos que nenhum historiador pôs os olhos
pelo menos até uns anos atrás. Hoje eu não sei, ele pode ter compartilhado com outras pessoas. Então, eu vou falar das razões da criação da diocese. Os autores que representam essa vertente da história tradicional de Limoeiro, escrita por legítimos limoeirenses, eles apresentam uma visão oficial, de certo modo, que é compartilhada pela própria igreja, né? Que é, no caso, o maior representante é o Dom Pompeu Bezerra Bessa, né? Que escreveu o livro Antiga Freguesia do Limoeiro, no qual a Diocese de Limoeiro do Norte teria sido criada para aliviar a pesada carga do arcebispo de Fortaleza, né, em ter sobre a sua liderança todas as dioceses do Ceará. Dentro dessa visão, com o desmembramento da nova diocese, essa carga seria dividida, né, com um novo bispo que seria escolhido pelo Vaticano. A primeira decisão que eu resolvi tomar foi questionar exatamente essa visão, né, essa tese, essa teoria de que foi criada para aliviar a arquidiocese de Limoeiro. Ou, pelo menos, pensar em outras hipóteses que explicariam por que, no caso, o arcebispo de Fortaleza, né, Dom Manuel da Silva Gomes, teve a ideia e por que o Vaticano acatou essa ideia de criar uma diocese em pleno sertão do Ceará. Então, o desdobramento da conjuntura histórica que eu consegui aprender consultando os documentos, né, me possibilitou levantar uma série de hipóteses. E, então, eu fui verificando se eram plausíveis ou não no decorrer da pesquisa. São muitas hipóteses, mas aqui eu quero me deter somente em duas, por questão de tempo e para otimizar o nosso debate. As duas hipóteses que eu levantei foram as seguintes. Essas hipóteses, né, elas explicam por que e para que a igreja e a elite de Limoeiro intentaram, né, desejaram criar uma prelazia, né, em pleno sertão jaguaribano, historicamente reconhecido como locus de difícil acesso aos serviços do Estado e da igreja. Então, a primeira hipótese seria uma tentativa de barrar a expansão do protestantismo no sertão, reafirmando a hegemonia da Igreja Católica sobre as almas. Os primeiros missionários protestantes a chegarem ao Ceará, eles chegaram no final do século XIX, né, nos 1880, na década de 1880. Mas a expansão do protestantismo começou de forma muito tímida, né? Somente na década de 1910, final da década de 1910, com a chegada de missionários suecos, que posteriormente fundaram o que hoje é a Igreja Assembleia de Deus, né, em Belém do Pará, foi que essa expansão se tornou uma ameaça mais contundente para a Igreja Católica. Isso explica-se, por exemplo, pouca gente sabe, mas o primeiro missionário protestante a chegar na região jaguaribana foi um moradonovense que migrou para o Pará na seca de 1915, fugindo da seca de 1915, e lá ele entrou em contato com protestantes e se converteu ao protestantismo. E alguns anos depois, já no início da década de 1920, ele volta para Morada Nova e, inicialmente, ele se mantém muito tímido, né? É o que até os próprios evangélicos se referem. Ele se assumiu como uma espécie de... É como se fosse um espião do reino de Deus, né?
ainda não era um missionário atuante, mas dentro das possibilidades da época, ele fazia algum tipo de proselitismo, né? Era uma espécie de agente secreto de Deus. Essa questão do combate ao protestantismo, como é que eu cheguei a essa hipótese? Ou como é que eu verifiquei, melhor dizendo, essa hipótese? Eu consultei o jornal O Nordeste, que é o jornal da Arquidiocese de Fortaleza, que tinha ampla circulação em todo o interior, chegava, inclusive, em Limoeiro, né, Limoeiro tinha pelo menos umas 100 assinaturas do Nordeste. Final da década de 1930 e início da década de 1940, quando a diocese é criada. E consultando as matérias do Nordeste, fica muito claro essa preocupação da Igreja em barrar a expansão do protestantismo no interior do Ceará. De certo modo, eles estavam se conformando em perder algumas almas aqui na capital, em Fortaleza, mas no interior eles não abriam mão e, inclusive, tem um artigo bem interessante, que é uma espécie de secretário do bispado, ele elenca uma série de objetivos, de metas, de estratégias que a Igreja Católica deveria tomar para barrar essa expansão. E como, não sei se vocês sabem, mas esse arcebispo, Dom Manuel da Silva Gomes, ele foi, toda a formação, né, eclesiástica dele se deu dentro do ultramontanismo. Então, ele era, por assim dizer, um clérigo ultramontano até a raiz do cabelo. E o Dom Aureliano Matos, né, o primeiro bispo da Diocese de Limoeiro do Norte, foi discípulo direto do Dom Manuel da Silva Gomes, ou seja, bebeu diretamente em fontes ultramontanas. Isso explica, por exemplo, o combativo espírito contra-reformista de Dom Aureliano Matos, o que se coaduna com essa minha hipótese de que a Diocese de Limoeiro do Norte não foi criada só para aliviar a Arquidiocese de Fortaleza, não. Ela foi criada como, né, um projeto amplo de combate à expansão do protestantismo nos interiores, né, no interior do Ceará. Estou pulando aqui algumas coisas porque não vai dar tempo de falar de tudo, não. A segunda hipótese que eu gostaria de falar é de que a elite de Limoeiro ela possuía um projeto muito específico, que, aliás, esse projeto já tinha sido gestado anos antes dessa própria elite lutar para trazer a sede do Bispado de Jaguaribano para Limoeiro, que era diminuir ou acabar com o isolamento, né, da cidade de Limoeiro, fazendo com que Limoeiro alçasse voos rumo a um modelo de cidade moderna, progressista, né, uma cidade bem diferente do que era na década de 1930, né? Que era prática. Limoeiro era, nessa época, né, sem ponte ligando, sem essa atual ponte que foi construída na década de 1960, né, ligando aqui essa parte do que chama hoje Limoeiro Alto ao centro da cidade. Limoeiro era praticamente uma ilha, né, muito isolada, porque fica exatamente na confluência entre dois rios, né, entre o Rio Jaguaribe e o Rio Quixeré. E, então, o projeto da elite limoeirense era acabar com esse isolamento de Limoeiro. Então, eles conceberam uma série de ações que iam nesse sentido.
A criação da escola normal, por exemplo, né, foi uma ideia surgida em 1935, 36, um pouco antes de se saber que Limoeiro poderia sequer sediar um bispado, vai nesse rumo de que era preciso oferecer educação aos filhos da elite, né? Inicialmente às moças e, posteriormente, com a chegada do bispo, aos rapazes também. Então, a elite de Limoeiro sabia que uma forma eficaz de libertar a cidade do atraso era oferecer educação e civilidade aos seus continuadores, os filhos da elite. Como o Estado vinha se recusando a fazer isso, somente outra instituição poderia tomar as rédeas dessa tarefa, que no caso era a igreja. Na mentalidade de parte da elite de Limoeiro, né? Eles tinham alguns recursos, claro, né? Os donos de carnaubais, por exemplo, né? A cera de carnaúba foi uma riqueza muito, muito expressiva para o Vale do Jaguaribe, mas eles precisavam contar com o apoio de uma instituição forte. O Estado vinha se recusando a investir no sertão. Então, eles recorreram para outra instituição forte, que sempre foi a igreja. Mediante essa ideia, então, é interessante notar que há uma espécie de coincidência. A elite de Limoeiro soube aproveitar a ideia que já tinha com o desenrolar da própria ideia da igreja criar uma diocese no sertão jaguaribano. Essa ideia de criar uma diocese, ela é mais antiga do que parece nos documentos da dita História Oficial de Limoeiro. Essa ideia surgiu na cabeça do arcebispo, Dom Manuel da Silva Gomes, na década de 1920, que coincide com essa hipótese que eu mencionei, a questão de que os missionários estavam começando a sair de Fortaleza e adentrar os sertões para pregar a fé protestante para os sertanejos. Então, a igreja se viu, de certo modo, ameaçada, porque já havia muitos missionários em Fortaleza e a igreja estava perdendo almas aqui em Fortaleza e não queriam, então, que isso acontecesse também no interior. Então, houve esse momento em que duas ideias, de certo modo, se casaram, né? O arcebispo teve essa ideia na década de 1920, mas, na cabeça dele, a única cidade que tinha condições de sediar um bispado na região jaguaribana era Aracati. Exatamente por ser uma cidade colonial, né? Por ter uma elite de comerciantes ricos e tudo, né? Tudo isso, uma conjuntura de fatores. Quando ele, em uma das visitas pastorais que fez a Aracati, ele propôs essa ideia de púlpito, e isso está noticiado em jornais da época. Só que a própria elite de Aracati não se mostrou muito satisfeita com essa ideia, porque na época havia a LEC, né, Liga Eleitoral Católica, que eles estavam arrebanhando, né, o povo católico para votar, e indicavam um candidato a votar. Então, a elite de Aracati, que também fazia parte, quase todos, né, os grandes comerciantes também estavam envolvidos diretamente na política, né, eram um deles, né, o coronel Alexandrito, chegou a ser prefeito de Aracati, né, então era gente envolvida diretamente com a política. Então, eles não viram com bons olhos essa questão de Aracati ter um bispo, de certo modo, manipulando, né, manejando toda essa estrutura política que estava nas mãos deles. Então, a ideia não foi para frente,
né? O arcebispo ficou triste, como deveria, e tal, até porque o arcebispo levantou a condição de que a cidade deveria reunir um patrimônio de 200 contos de réis, o que na época era quase uma pequena fortuna. Então, a cidade também não se animou para angariar esse dinheiro. Passados os anos, então, passados mais de 10 anos, o arcebispo volta a apresentar essa ideia, mas agora pensando que Russas tinha condições de sediar a diocese. Notem que até esse momento, Limoeiro nem sequer vem à mente do arcebispo como uma possibilidade de sediar o bispado. Isso vai ser, de certo modo, uma ideia que a elite de Limoeiro vai ter, né? O Franklin Gondim Chaves, na entrevista que ele deu para a UFC, que nós já mencionamos no início aqui, ele diz exatamente isso, que ele foi um dos que teve essa ideia, até porque alguns anos antes ele foi convidado para participar da sagração episcopal do bispo de Mossoró. Como vocês sabem, Mossoró é uma cidade do Rio Grande do Norte, mas que fica muito próximo aí, né, da região. Então, ele viu toda aquela pompa, toda aquela festividade, e imaginou que um dia Limoeiro pudesse também ter um bispo, né, ser sede de bispado. Mas, pelo que se depende da própria entrevista, essa ideia dele era uma coisa bem para o futuro. Acabou que antecipou-se bastante, né? Então, a ideia da elite de Limoeiro de acabar com o isolamento da cidade, né, de transformar Limoeiro num modelo de cidade moderna, progressista, veio se coadunar perfeitamente com a ideia da criação do Bispado de Jaguaribã. Né? Eles sabiam que a criação de um bispado, né, reunia uma série de condições, mas que também geraria renda para a cidade, né? Por uma série de fatores. Então, iniciou-se o que os escritores, como Dom Pompeu Bezerra Bessa, chamam de disputa pela sede da diocese. Na verdade, na minha pesquisa, eu verifiquei que não houve praticamente uma disputa. Pelo menos, se tiver acontecido essa disputa, foi bem no início, em 1936, quando Russas ainda sonhava, quando Russas ainda alimentava o sonho de que podia ser a sede da diocese. Mas como a elite de Limoeiro viu, né, nessa ideia do arcebispo uma forma de juntar uma ideia que eles já tinham para transformar a cidade, né, num outro modelo de cidade, uma cidade não mais atrasada, isolada pelas águas e tal. Então, eles investiram todas as fichas nessa ideia, trazer a sede do bispado para Limoeiro. E movimentaram terras e céus e conseguiram. Inclusive, conseguiram apoio do então interventor, né, que na época era o governador do Ceará, e o interventor Menezes Pimentel chegou a doar metade da fortuna exigida para a criação da diocese, né, que era 100 contos de réis. Os outros 100, a elite de Limoeiro fez uma série de ações, né, solicitou doação de terrenos foram doados e vendidos, casas foram doadas e vendidas, uma série de coisas. Chegaram a fazer algum tipo de leilão também. Os depoentes, por exemplo, se orgulham de dizer que até as vendedoras de café do mercado público, elas quiseram tanto participar que elas reservaram um dia de renda para doar para a comissão, né, que estava trabalhando pela criação da diocese em Limoeiro. Exatamente para coadunar com a ideia de que aquele projeto
era um projeto de todos, né? Elevar Limoeiro à categoria de bispado, de sede de bispado, era um projeto de todos. E que isso daria muitos frutos, né, a médio prazo, mas também em curto prazo. Assim, e a questão das disputas, eu não sei quantos minutos faltam ainda. Aracati, como eu falei, a cidade praticamente saiu da disputa logo no início, exatamente porque a elite não concordou com a quantia de dinheiro estipulada pelo arcebispo, achou muito alta. E eles disseram, então, a própria elite disse, nós não vamos lutar para angariar esse dinheiro. Russas, pelo que se sabe dos documentos, eles chegaram a ter algumas reuniões e chegaram a sair às ruas, né, pedindo doações e tal, mas também não foi assim uma ideia que alvoroçou o povo, né, a ponto de, porque era uma pequena fortuna mesmo, gente, 200 contos de réis. Eu não fiz a conversão para saber quanto hoje, mas seria uma pequena fortuna. Então, não houve também, de certo modo, interesse por parte de Rustas. E como Limoeiro tomou a frente, em poucos meses, Limoeiro conseguiu juntar o dinheiro, e assim que juntaram dinheiro, uma representação dessa comissão que trabalhou para elevar Limoeiro à categoria de sede de bispado, já imediatamente veio a Fortaleza falar com o arcebispo, trazer o dinheiro, né? Fizeram planta do Palácio Episcopal. Assim, para vocês terem uma ideia de como Limoeiro era uma cidade acanhada ainda, não existia nenhum prédio que servisse como Palácio Episcopal, Palácio de Morada do Bispo, né, e o Palácio Episcopal. O único grande prédio que havia em Limoeiro era o prédio da Câmara, cadeia e Câmara, né, mas claro que não iam desalojar, né, os presos e os vereadores para colocar o bispo lá dentro. Então, teve que se edificar um prédio para que a cidade pudesse, né, ter a dignidade de sediar o bispado. E isso foi feito, né, o Palácio Episcopal que todos conhecem, né, ali no centro de Limoeiro, começou a ser edificado exatamente nessa época, em 1936, né, durante uma epidemia de malária, né, no Vale. Bem, eu vou seguir para finalizar as minhas palavras, que eu gostaria de deixar mais tempo para as perguntas, para a gente poder conversar melhor, porque eu prefiro assim. Essa questão da disputa e agora dos projetos. Então, eu falei que a elite de Limoeiro possuía o projeto, né, que era transformar Limoeiro em uma cidade modelo de desenvolvimento e progresso e acabar com o isolamento que existia na cidade, né? Sem uma ponte ligando, né, o que seria a estrada de rodagem, hoje a BR, ligando essa parte, né, para quem vinha de Fortaleza, sem sequer uma ponte ligando, fazendo essa ligação com Limoeiro, a cidade era extremamente inadequada até para uma série de coisas que exigia livre trânsito. Né? Tem um jornalista que é desse jornal Nordeste, que visita Limoeiro no final da década de 1940, e aí ele escreve uma carta dizendo assim, o sufoco que foi sacolejar no carro da estrada de rodagem até o centro de Limoeiro. Ele se sentiu assim altamente afrontado, e ia escrever essa carta, e aí o mais interessante não é nem a carta dele, mas é que Dom Aureliano leu a carta e respondeu a carta. E aí Dom Aureliano diz exatamente isso. Olhe, meu amigo,
Desde que eu cheguei aqui, estou batalhando, estou lutando para trazer uma ponte, tá? Que exatamente prova essa minha hipótese, né, de que o projeto da elite de Limoeiro, de certo modo, se coadunou bastante com o projeto da igreja, na pessoa de Dom Aureliano. Todavia, havia pontos de interseção, de contato, mas também havia diferenças entre os dois projetos, como não poderia deixar de ser, né? Essa cidade que a elite de Limoeiro concebeu seria uma cidade aberta ao mundo, né, ao mundo moderno. E, portanto, uma cidade aberta ao mundo moderno, ela não faz uma filtragem do que vem de fora. Ela está sujeita a entrar qualquer coisa, inclusive elementos secularizados, né, de secularização, que a igreja, no caso, não concordava. O projeto do primeiro bispo de Limoeiro, Dom Aureliano Matos, era transformar Limoeiro numa espécie de santuário do catolicismo, né? Assim, uma cidade que representasse dignamente a condição de sede de bispado. Nesse caso, essa cidade ela precisava estar fechada aos influxos do secularismo, às influências do mundo moderno profano. Limoeiro seria o que eu chamo, nessa ideia de Dom Aureliano, Limoeiro deveria ser uma espécie de cidade-convento, certo? Tanto que se vocês conceberem assim, o projeto arquitetônico da cidade, o projeto urbanístico da cidade, o colégio diocesano numa ponta, né, próximo do Palácio Episcopal. Aí tem um seminário em outra ponta, que foi construído só depois, mas aí tem o educandário para as meninas, né, que é o patronato, chamado na época de patronato. E só esses três edifícios, eles formam uma pirâmide. Então, dentro dessa pirâmide, deveria correr toda a vida de Limoeiro, dentro desse modelo que eu acabei de falar para vocês, de uma cidade-convento. Limoeiro deveria servir de farol, um farol da piedade católica, iluminando todo o Vale do Jaguaribe. É isso, gente. Obrigado por me escutarem, e aí eu deixo esclarecer algumas dúvidas, se vocês tiverem perguntas, se tiverem. Muito obrigado. Obrigado, professor. Acho que, como fala assim, eu fiquei extremamente maravilhado com as suas explicações e o ideal não, mas a imagem de Limoeiro ficou me vindo à cabeça e eu realmente queria fazer aqui, Oliveira, a primeira pergunta, fiquei bem contemplado com a fala do professor. Queria saber se o senhor acha que dentro desse aspecto de meio que junção dessa visão de Estado e Igreja para a elite de Limoeiro, se por isso aconteceu a construção da estátua de Dom Aureliano, porque, particularmente, eu, quando era criança, percebi aquilo meio que como um marco fundador. Né? Então, queria saber se tem um pouco desse aspecto de junção dele com nessa perspectiva de Estado, Igreja e marco fundador. Dom Aureliano pode ser visto assim como uma espécie de estadista que veio preencher um vazio que o próprio Estado deixou e não fez muita questão de preencher, né? Durante séculos. Essa questão do abandono do sertão, né? Que não era considerado uma região economicamente viável de se investir. Então, o Dom Aureliano, de certo modo, ele veio preencher esse vazio deixado pelo Estado. E alguns depoentes, eles se referem a Dom Aureliano exatamente por esse termo. Dom Aureliano foi um estadista, só que, ao invés de ser um político na acepção, né, tradicional, ele era um bispo. Então, assim, a criação da estátua de certo modo,
é um momento que firma a vitória do projeto da elite de Limoeiro. Tá? Esse projeto começou um pouco antes da criação da diocese, vamos pontuar assim, momentos históricos. Podemos dizer que começou com a criação da Escola Normal Rural de Limoeiro, no meados da década de 1930, e assim, a representação vitoriosa de que ele realmente triunfou foi exatamente a criação dessa estátua de Dom Aureliano. Porque, assim, Dom Aureliano é considerado uma espécie de fundador da Limoeiro moderna, né? Dom Aureliano é considerado essa espécie de fundador. É como se ele estivesse bem nos primórdios, né? Ele não nasceu em Limoeiro, mas chegou em Limoeiro como bispo, morou na cidade, morreu na cidade. Então, ele é uma espécie de fundador desse modelo moderno de cidade. Professor Oliveno agora gostaria de falar. Sim. Meu caro Wilson, primeiro lhe parabenizar pela fala bastante pedagógica, metodológica, eu diria, né? Eu acho que nos deu para os nossos alunos aqui uma excelente aula de como contar uma história, entendeu? Problematizando. Tá? Não traz em evidência nenhum teórico, tá? Mas você vai, como pesquisador, apresentando as suas hipóteses, não é? O percurso metodológico de construção das suas reflexões, e vai apresentando também as inferências que você foi fazendo ao longo do percurso, né? É uma fala bastante pontual e bastante inspiradora para os meninos aqui, para as meninas, tá? Mas veja, me parece que minha voz está dando eco, ou estou enganado? Não, eu não estou escutando, não. Tá, tudo bem. Para mim está um pouco assim, mas vamos lá. Veja, esse abandono do sertão, do Wilson, a gente verifica já desde a capitania, não é? O processo de colonização, a coroa portuguesa não fez nenhum investimento aqui, né? As nossas primeiras vilas eram vilas que, não obstante tivesse toda uma ideia de vila com base no que era o modelo português, mas eram vilas absolutamente destituídas de uma estrutura, não é? Condições, enfim. Isso seguiu aí pelo Império e seguiu também pela República, né? Só para a gente pontuar essa historicidade desse abandono do sertão, tá? E o sertão, portanto, sempre foi esse espaço aí em que essas elites foram se constituindo e foram dando a normativa, não é? De uma estrutura de poder que era, notadamente, excludente, não é? Excludente. Mas o que é fato é que eu acho que a gente precisa reconhecer isso, que até a década de 20, por exemplo, Limoeiro não tem nenhuma escola. Tá? Você tem, se você pega os relatórios de presidente de província da segunda metade do século XIX, nós vamos encontrar algumas referências de construção de escolas, por exemplo, em Olho d'Água da Rica, em tabuleiro de areia, não é? Enfim, mas essas escolas eram anunciadas, mas não significava dizer que elas tivessem sido concluídas, não é? Então, o que a gente tem é essa ausência de uma instrução pública, não é? Nesses municípios, que é o município que estamos na República. Aí, o que eu quero destacar é que a elite de Limoeiro, não é? Que começa a se constituir aí, enquanto os barões da Carnaúba, né? Chamados por alguns autores assim, de ter essa preocupação, não é?
embora pensando muito mais nas gerações, né, de suas próprias famílias, né, as gerações futuras de suas próprias famílias, e talvez muito menos na população pobre do município, mas essa elite ela tem essa percepção da importância da educação. Sem querer aqui problematizar o viés político, não é, dessas intenções, vamos, não é, em alguma medida, valorizar isso. Né? E aí você traz um elemento muito importante, Luiz, que é essa elite não enxerga no Estado um ente, né, que ele pudesse propor uma parceria. Né? Vai enxergar na igreja, que é outra instituição. Mas a igreja vai ser um intermediário, né? Um entremeio aí entre essa elite e entre o Estado. Me corrija se eu estiver enganado, não é? Porque, por exemplo, a ponte, quem constrói não é a igreja, é o Estado, mas com toda a influência política, né, da instituição poderosa que era a igreja, personificada aí em Dom Aureliano. Assim fora também a Fafidã, não é, em 67. Né? E o projeto, dentro disso que você nos colocou, o projeto da Fafidã, né, era exatamente isso. Tentar impossibilitar que os jovens de Limoeiro viessem para a capital, por exemplo, para um outro centro urbano, estudar. E voltassem a Limoeiro com ideias, com condutas, performances, que não fossem interessantes para esse modelo, não é? De cidade que você nomeou aí, de como é que é? De uma cidade. Como? Cidade-convento. Convento, né? Então, a ideia da faculdade era um pouco essa, me corrija se eu estiver errado também. Mas uma pergunta era só para insistir com você, aonde é que essa elite, não é? Cria-se um campo de tensão dessa elite com o projeto da igreja. Onde é que eles criam algum ponto de divergência? Queria que você explorasse um pouco mais isso, se possível. Certo. É muito interessante esses pontos de atrito, né, vamos assim dizer, entre o projeto da elite e o projeto do bispo, né, da igreja. Uma coisa muito interessante, muito curiosa, é a criação da Associação Cultural de Limoeiro. Quando foi para ser criada, os grandes, né, a elite, os grandes representantes da elite de Limoeiro sabiam que Dom Aureliano não deveria gostar muito dessa ideia, porque foi concebida uma ideia de um clube de dança para a sociedade. E a igreja sempre foi uma das inimigas, né, de todo esse tipo de conduta profana. Então, foram apresentar esse projeto a Dom Aureliano, claro, porque não iriam criar uma coisa dessa magnitude sem o bispo saber. Né? E uma das pessoas lá na empolgação, né, falando do projeto, vai ser muito bom, vai ser uma espécie de sala de visitas de Limoeiro, vamos construir um salão para as moças dançarem, tal. Como se tudo isso, esse conjunto de coisas, né, um salão de festas, um salão de danças, um lugar de recreação
fosse sinônimo de civilidade, né? De que a civilização estava chegando em Limoeiro através de uma série de coisas, não só desses prédios oficiais da igreja, mas também de outros prédios, como esse que eles tiveram a ideia. E aí, essa pessoa, né, fala isso nessa reunião, e Dom Aureliano, então, pede a palavra e diz: olha, eu venho de Itapajé, né, ele tinha sido vigário em Itapajé, antes de se assumir como bispo em Limoeiro. Eu venho de Itapajé e eu posso dizer o seguinte: se dança fosse sinônimo de progresso, Itapajé seria a capital da República. Porque lá existia vários lugares para se dançar e tal. E isso toda essa história é contada pelo Franklin na entrevista que ele deu, né, no DOC. E aí o Franklin diz o seguinte: Dom Aureliano não teve como dizer não ou se confrontar a criação desse clube recreativo, porque ele havia contado com o apoio da elite para tudo, né? A criação do colégio diocesano, o patronato, quer dizer, a elite comprou também os projetos de Dom Aureliano, arregaçou as mangas, como eles gostam de falar, e, né, doou dinheiro, doou tempo, investiu uma série de coisas nos projetos do bispo. E aí, no momento em que a elite chega com um projeto, o bispo diz: não, eu não aceito e tal. Então, Dom Aureliano também não teve, de certo modo, essa cara de pau de negar. Mas ele deixou bem claro esse atrito, né, entre a igreja e a elite. Porque para a elite, a criação de uma cidade moderna admitia tudo que a modernidade traz, né? Uma série de coisas que a igreja sempre condenou. E a igreja, pelo seu lado, né, sobretudo na visão ultramontana de Dom Aureliano, era investir na fé, né, na devoção. É tanto que Dom Aureliano, durante todo o seu bispado, ele concebeu uma série de eventos exatamente para firmar esse projeto dele de Limoeiro como uma cidade-convento, um farol de catolicidade, o farol do catolicismo na região de Jaguaribana seria Limoeiro, né? Então, houve congresso eucarístico, uma série de eventos, né, foi concebido por Dom Aureliano, né, durante os seus quase 30 anos de bispado, exatamente para reforçar essa ideia. Mas é claro que houve realmente esses atritos, né, esse momento da criação da Associação Cultural de Limoeiro me vem assim à cabeça de modo muito claro, porque eu procurei exatamente levantar toda a história, né, de como por que eles resolveram criar esse clube recreativo. Na verdade, essa ideia, ela já era antiga, ela já fazia parte daquela ideia primeira que eu falei para vocês, do projeto da elite, né, de tirar Limoeiro do isolamento e transformá-la numa cidade moderna, uma cidade modelo, né, para toda a região de Jaguaribana. E isso envolvia não só a educação, mas também a cultura. E, na época, a dança era uma manifestação cultural muito contundente. Então, eles não podiam e não queriam abrir mão disso. Não sei se eu respondi, professor. Sim, claro. Eu queria só fazer mais um comentário antes de outras intervenções. João, me permita. Veja, Edilson, o teu ponto, a tua problemática, o teu ponto de vista, né, essa construção que tu fazes, é muito importante porque evidencia um campo de disputa de memória, né? Por exemplo, para as elites de Limoeiro, hoje, para os memorialistas, né? Para essas pessoas que se arvoram, né?
produtores de uma verdadeira história de Limoeiro. É inimaginável se pensar Dom Aureliano, não é? Sem estar de mão dada com as elites. Ou seja, sem que nessa relação tivesse, em algum momento, alguma rusga, entende? Eu acho que o seu trabalho, a sua pesquisa, apresenta elementos para a gente pensar esses campos de tensões, embora muito particular e embora muito resolvidos dentro de um jogo tático, não é? Porque, do mesmo modo que o Aureliano, ele firme a posição dele, não é? Mas ele apoia, né? Porque é um jogo tático. Mas essa elite também o apoiou em todos os seus projetos, né? Entende? Então isso é muito bacana para a gente pensar a construção das relações de poder. Sem dúvida. Não, inclusive, eu trato na tese um pouco dessa questão, né, da disputa de memórias, porque a minha fala aqui, na verdade, é só 2 ou 3 itens do primeiro capítulo da tese, né? A minha tese ficou em quase 600 páginas, então, assim, uma coisa de louco, assim, que eu não aconselho que ninguém faça, mas acabou... E é que os orientadores mandaram eu cortar coisas, porque se fosse pela minha vontade, acho que ia chegar nas 700. Mas, assim, realmente houve toda essa questão de disputas, né, com avanços e recuos, né, de ambas as partes. Mas, assim, a elite tinha muito claro, assim, o seu projeto, assim como também do Aureliano, né? E é interessante notar que Dom Aureliano, já no final da vida, ele percebeu, assim, ele captou de que o projeto dele, com certeza, não ia ter uma duração muito, muito longa, mas que o projeto da elite, né, de abrir de transformar Limoeiro numa cidade moderna, esse sim seria um projeto mais aceito pela sociedade e tudo. É tanto que ele, numa das cartas pastorais, ele diz exatamente isso, que é mais ou menos uma fala, deixa eu ler aqui para vocês. Ele diz assim: será que a mentalidade e a formação católica do nosso rurícola permanecerão inalterados ao impacto que, por certo, virá quando se rasgarem as cortinas que cerravam o vale, desvendando-se aos olhos atônitos e maravilhados do camponês novos horizontes? Ele tinha ciência de que ele conseguiu implantar muita coisa do seu projeto, né, de transformar Limoeiro numa espécie de farol do catolicismo na região jaguaribana, mas tinha também a ciência de que esse modelo não ia durar muito tempo. Então, aí ele se pergunta, né, será que essa mentalidade, é interessante que ele chama de rurícola, mesmo o habitante da cidade, né? Por quê? Porque Limoeiro sempre sempre foi uma cidade em moldes rurais mesmo, né? Aquele núcleo urbano muito tímido e as pessoas vivendo no entorno, nas zonas rurais. Então, será que o rurícola ele ia permanecer com a mentalidade da fé católica dele inalterada, quando ele usa essa expressão que, aliás, eu peguei, né, pesquei para nomear a tese. Ele diz: quando se rasgarem as cortinas que cerravam o vale. E aí, então, eu coloquei o título da minha tese: As Cortinas que Cerram o Vale, Religião e Secularização na Diocese de Limoeiro do Norte. Então, toda a tese eu vou exatamente pontuar essa série de conflitos entre
as manifestações da religião e as manifestações do secularismo. Nem mencionei nenhum teórico do secularismo, mas é uma coisa que acho que demandaria talvez uma fala específica sobre isso, então não sei também se eu respondi, professor. Mais alguém teria alguma pergunta ao professor? Pode digitar no chat ou então só abrir o microfone. Opa, temos uma. Alan Rodrigues. Olá, boa noite, professor. Quero saudar o professor, né, Edilson, e também o professor Olivenor, né, que foi meu professor em 2011, quando eu entrei na Partidã, já faz um bom tempo, né, e fiquei muito curioso em participar dessa palestra hoje, né, com um tema tão interessante, tratar sobre os Limoeiros do Norte, né. Eu sou natural de Morada Nova, estudei sobre o Círculo Operário Católico de Morada Nova. E na minha pesquisa, eu encontrei uma relação com a Diocese de Limoeiro, como a paróquia de Morada Nova está relacionada, né, a Diocese de Limoeiro do Norte, então eu encontrei uma certa relação, né, e todo o projeto do Círculo Operário Católico de Morada Nova estava pautado no plano de pastoral de Dom Aureliano Matos, né? E o ponto aqui que eu quero falar é sobre essa questão da sede do bispado, né, que foi uma das questões que você levantou, que me chamou muita atenção, né, em relação a uma frase que o Padre João, no livro Na Ribeira do Rio das Onças, né, um livro de memorialista, né, que foi escrito pelo Lauro de Oliveira, mas que teve a participação de outras pessoas, e o Padre João ele falava, o Limoeiro arrebatou, mas não roubou o bispado. Né? Então, foi uma das questões que havia, de certo modo, uma intriga entre Limoeiro e Rufo, né, por conta do bispado, no sentido que você vê, principalmente na década de 80, quando o padre Pedro de Alcântara escreve também um livro de memória, né, no seu último capítulo ele vai criticar essa questão do bispado, né, que Limoeiro se tornou a sede do bispado. Pois bem, então, assim, são coisas que é interessante a gente analisar e pensar, né, sobre essa sede do bispado, né, que essas disputas das elites, né, que você tem, e também é importante você perceber que a maioria dos bispos cearenses que estiveram nas principais dioceses do Ceará criadas, eles foram bispos que praticamente construíram do zero, né? Você tem em Sobral, Dom José Tupinambá da Frota, né? Dom José Tupinambá praticamente construiu, assim, de certo modo, deu essa, como é que eu posso dizer, deu esse tom, né, que total, né, naquela cidade tal, e você também tem que dar, que já é uma diocese mais recente, da década de 70, você tem o bispo Dom Adé, que constrói um patrimônio que essa memória ela vai se perpetuando nas elites, principalmente, que é um discurso das elites, principalmente, né, como a igreja, ao longo da história, ela está ligada às elites, aos interesses das elites, então são pontos importantes para a gente pensar. E eu também, antes de entrar aqui na palestra, eu olhei um pouco da tese, e vi bem no final, né, dos últimos capítulos, que você faz uma relação também com o episcopado de Dom Pompeu, né?
E aqui eu também trago uma outra questão, né, que na memória do pessoal de Limoeiro ficou Dom Aureliano como um bispo que construiu Limoeiro, né, o construtor. E Dom Pompeu, de certo modo, ficou como aquele que destruiu, né, no sentido que ele vendeu patrimônio, alguns imóveis, alguns bens da igreja. Então, eu encerro aqui um pouco da minha colocação. Muito obrigado. Muito obrigado. É interessante pontuar que antes do Vaticano II, os bispos eram considerados como príncipes da igreja. E, como tal, eles chegavam numa cidade para construir uma espécie de principado mesmo. Então, era deixar para a história, né, todo um legado que eles haveriam de fazer naquela cidade, de certo modo, de moldar aquela cidade aos seus projetos. E não foi diferente nem com Dom Aureliano, nem com Dom José Tupinambá da Frota, né? Eles eram se consideravam, né, esses príncipes que haveriam de deixar um legado para aquela cidade. Acho que isso explica um pouco disso que você está falando aí. Com relação a Dom Pompeu, seu destruidor, né, de todas as conquistas que Dom Aureliano, essa ideia parece que surgiu, sobretudo, após a venda da Rádio Educadora, Jaguaribana, né, que era um equipamento que pertencia à igreja, foi usado para alfabetizar pessoas, né, na zona rural, sobretudo, através do rádio, né, com o MEB, né, usando o métodos do MEB. E, então, só que chegou um momento, pelos escritos de Dom Pompeu, que a igreja não estava mais conseguindo manter a programação, né? No mundo em que vivemos, que tudo gira em torno do dinheiro, então, foi mais assim, eu não acho esse título muito adequado, porque Dom Pompeu não fez nada sem consultar a sociedade. No caso da venda da rádio educadora, houve diversas reuniões e, por fim, se fez uma espécie de plebiscito. Inclusive, eu encontrei a cédula para votar, né, nesse plebiscito, que se pergunta exatamente isso, né? Mediante, acho que tinha 3 opções lá. Quais as opções que as pessoas deveriam escolher o quê, né? Vender a rádio, acho que a outra opção era vender para um grupo privado, um grupo de fora de Limoeiro, vender para pessoas de Limoeiro, né? Para empresários de Limoeiro, que foi o que acabou acontecendo, e tinha outra opção que eu não estou recordando agora. Tinha 3 opções para escolher. E essas cédulas foram distribuídas, né, massivamente no município de Limoeiro, e as pessoas votaram, e a opção majoritária escolhida foi vender para empresários de Limoeiro do Norte. E foi o que realmente acabou acontecendo. Então, assim, e no caso do patronato, né, as freiras que vieram de Limoeiro, que vieram de Fortaleza, desculpe, para liderarem o colégio, foram chamadas pela congregação delas para voltarem a Fortaleza. E, então, foi preciso entregar o patronato aos leigos. Quer dizer, cada equipamento, cada instituição vai ter o seu motivo porque que a igreja, de certo modo, perdeu o controle sobre aquilo. Mas isso demandaria também muito tempo explicar tudo. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta de algum modo. Do Wilson, Alain, me permita um comentário. A gente precisa pensar também que a elite da década do final dos anos 60, década de 70, já não é mais a mesma.
Exatamente. da década de 30, por exemplo, entendeu? É. A economia da carnaúba já não é mais, não é? Mas a riqueza. Começa a visualizar aí um outro projeto econômico, que é o projeto da chamada modernização da agricultura, né? Dos projetos de irrigação, etc. E a igreja também não é mais a mesma, porque nós já temos aí o Concílio Vaticano II concluído, né? Que aí um outro projeto de igreja, em razão dessa perda de espaço, não é? Com as religiões, não é? Com o avanço de outras religiões, entre outras razões, claro, tá? Não é mais a mesma igreja, né? Então, quer dizer, as coisas vão mudando, né? E aí de novo, né, a ideia de uma memória que se quer construir, né, de encontrar culpados. Isso. Né? É curioso notar, por exemplo, que a elite de Limoeiro, por exemplo, esperou literalmente Dom Aureliano falecer para fundar lojas maçônicas na cidade. Não sei se vocês sabem, mas a primeira loja maçônica existia, claro que existia maçons antes, mas loja maçônica funcionando ativamente na cidade não existia. Então, Dom Aureliano faleceu em março, 7 meses depois se funda a primeira loja maçônica. Então, por quê? Porque Dom Aureliano era, né, dentro dessa visão ultramontana, ele era muito contra a maçonaria. E os maçons que existiam, de certo modo, eles atuavam muito assim, no subterrâneo. Iam para Russas, iam para Aracati, né, iam para outras cidades. Mas quando o bispo faleceu, então, exatamente isso que o Olivino está falando. A elite viu uma janela, uma oportunidade para continuar, né, impondo o seu projeto, e mesmo novas pessoas, né, novos representantes dessa elite, já vinham com a cabeça mais aberta e tal, né, e não viam razão para que a figura de um bispo fosse empecilho para a criação de uma loja maçônica, por exemplo. Gente, eu prometo que é o último comentário, tá? Eu prometo. Eu estou fazendo o papel aqui que não devo, viu, Edilson? Mas é porque é muito estimulante. Veja, essa perspectiva nos remete ao século XIX, né? Porque na segunda metade do século XIX, meados do século XIX, nós já temos as ideias liberais, né, o liberalismo, não é? Em curso, né, no mundo inteiro, inclusive no Brasil, no Império, mas sendo ali barrado a todo custo, não é? Só com a República mesmo que as coisas começam a acontecer de maneira mais, não é? Com menos impedimentos, por assim dizer. Em Limoeiro, nós estamos na segunda metade do século XX, não é? Com a igreja, no caso aí do Aureliano, fazendo esse papel de tentar frear, não é, as ideias ditas liberais, percebe? Né? Você não sei se você lembra disso, eu acho que foi ainda sua contemporânea, uma aluna chamada Márcia Rita. Ela não era de Limoeiro, era de Fortaleza, eu acho, mas o esposo dela era da Poécia, e ela fez o curso de História lá, uma pessoa maravilhosa. Eu tive o poder de orientar, das primeiras monografias da faculdade. E ela pesquisou também sobre a diocese, ela encontrou alguns relatos de memória que os depoentes diziam que, quando Dom Aureliano sabia que alguém estava vendendo uma casa para servir de sede para a igreja batista, tá? Ele ia lá e convencia o proprietário a não vender. Para você ver esse trabalho de freio, né? De
freio que fez contra outras ideias religiosas, enfim, né? E, assim, Eu tive a oportunidade, só pegando o gancho, eu tive a oportunidade de entrevistar o primeiro pastor da Igreja Batista, que ele exatamente fala dessa questão, né? De que foram 7 tentativas infrutíferas de comprar terrenos para a construção da igreja, mas quando Dom Aureliano sabia, depois que, que os protestantes saíam da casa do proprietário que estava com o terreno à venda, Dom Aureliano aparecia lá e aí diz, você vai vender para os protestantes? Ficou acertado que sim. Não, venda para mim. Quanto é que você ofereceu para eles? Tanto. Eu dou mais, eu dou, sei lá, né? E assim, Dom Aureliano comprou 7 terrenos. Somente na 8ª tentativa é que eles obtiveram sucesso através de uma artimanha também, que foi um advogado, me parece que de Mossoró, veio a Limoeiro, como também uma espécie de agente secreto, espião, e comprou um terreno no nome dele, certo? Comprou um terreno dizendo que ia construir uma casa, ia construir um escritório, alguma coisa, comprou o terreno no nome dele. Depois é que passou do nome dele para a igreja, porque, na verdade, ele veio trazendo dinheiro e tudo, mas já era o dinheiro que havia sido angariado entre os protestantes. Só assim é que conseguiram comprar aquele terreno, que é onde hoje se encontra a Igreja Batista de Limoeiro. Só Pode assim, falar, André. pegando um gancho, né, na fala também do Olivenon, que falou dessa questão das ideias liberais, né? No caso, dentro do episcopado também de Aureliano, que eu pude perceber, algumas documentações que eu analisei, que também o episcopado dele estava muito pautado também nessa questão do discurso anticomunista, né, que estava começando, né, já em Limoeiro, né, a surgir algumas pessoas com ideias, né, então eu tive acesso a um decreto, né, de Aureliano Matos, eu acho que já é da década de 50, e está no livro de tombo da paróquia de Morada Nova, acredito que também foi escrito em outros livros de tombo de outras paróquias, e é importante ressaltar que Dom Aureliano, ele estava em plena comunhão com os bispos do seu tempo, os papas do seu tempo, né, os pios, né, Pio XI, Pio XII, que negava fortemente o comunismo, e logo também negavam a modernidade, o mundo moderno. Só anos mais tarde, no Concílio do Vaticano II, que nós vamos ver essa reconciliação da igreja com a modernidade. Então, mas até o ponto em que Aureliano viveu, né, quem foi ainda, não sei precisamente, não me lembro a data do falecimento, mas eu acho que ainda não tinha se concretizado o Vaticano II. Algumas ideias dele, né, ainda que de início ele teve, que de certo modo eram além do seu tempo, né? Como também uma questão da catedral, né? Ele teve um projeto, pensou, né, de tirar aquelas colunas, né? Que já seria fazer uma reforma na catedral, tirar esse estilo antigo, né? Então, algumas coisas que aconteceram com o Aureliano, mesmo ele tendo toda essa linha bem conservador, mas algumas coisas ele foi bem aberto, né, nessa questão da reforma da própria catedral. Então, é isso.
Ok. É curioso que um dos primeiros eventos que Dom Aureliano realizou em Limoeiro é exatamente um congresso anticomunista. Esse evento ele é pouco mencionado pelos autores de Limoeiro, exatamente por isso que você falou, né? Porque depois do Vaticano II, uma série de ideias, uma série de conceitos, a igreja precisou ser mesmo reformulada. Mas, se eu não estou enganado, é em 1943 ele realiza esse congresso e, inclusive, conta com a ajuda dos círculos operários de toda a região, né? E aí os padres que estão à frente desses círculos operários são convocados a trazerem uma caravana para Limoeiro, sediou esse congresso, e acho que foram 3 ou 4 dias, e aí cada dia tinha um palestrante falando contra o comunismo, né, tinha missas, uma série de coisas. É muito interessante assim, acompanhar no jornal da época esse evento, assim, né, considerado assim, uma espécie de marco da Igreja Jaguaribana contra o comunismo. E, assim, curioso que em cidades como Limoeiro, mesmo ainda na década de 40, não havia propriamente um proletariado, no sentido fabril, não, né? Não tinha um proletariado engajado e tal, né? Alguns funcionários do próprio governo, né? Mas o operariado mesmo, porque não existia fábricas, né? Fábricas nesse sentido mais moderno. Tinha pequenas fábricas, claro, mas então não existia um proletariado organizado a ponto de essa ameaça ser algo assim concreto na vida do jaguaribano, né? Essa ameaça do comunismo não era, pelo menos em Limoeiro, não. Agora, é interessante que em Morada Nova, não, em Jaguaribe, sim. O padre Macário, que foi vigário de Jaguaribe, ele enfrentou uma espécie de núcleo de comunistas. Assim, é uma coisa interessantíssima, né, para estudar. Lá em Jaguaribe, né? Houve embates assim, épicos, quase épicos, né? O padre Macário escrevendo algumas coisas no jornal e os comunistas em outro jornal respondendo. Então, assim, muito interessante estudar isso mesmo. Do Wilson, mas devemos lembrar que nos anos 50 nós tivemos as ligas camponesas, não é? Isso. Francisco Julião. Então, é essa disseminação das ideias comunistas, tidas como comunistas, que a igreja queria frear, não é? Uma outra postura da igreja vai ser também a criação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né? Isso. Que antecipa ao movimento, né? As ideias comunistas para criar os sindicatos dos trabalhadores rurais, ela se antecipa nesse processo, né? Mas, embora não tenha fábrica, não tenha esse operariado, mas tem as ideias já circulando, não é? E as ligas camponesas são efetivamente uma ameaça à disseminação dessas ideias. Eu entrevistei um senhor, assim, que a entrevista dele foi muito interessante. Exatamente, ele trabalhava nas estradas de rodagem e tal, né, construindo as estradas, e na década de 40 mesmo. E ele passou alguns meses em Jaguaribe. E aí, sabendo disso, né, de que em Jaguaribe tinha esse núcleo de comunistas, eu não usei o termo comunista, mas eu perguntei a ele como é que os trabalhadores estavam mais ou menos organizados, se havia algum movimento de organização, ou se era cada um por si, algo mais ou menos assim, usando uma linguagem bem simples. E aí ele me vem com uma história interessantíssima, de que, ele disse, tinha um senhor lá que era muito articulado, e falava com todos os trabalhadores e tudo, tentava conscientizar a gente e tudo.
E foi ele a primeira pessoa que me falou de comunismo sem usar essa palavra. Veja como é interessante, né? E, inclusive, pelo que ele diz, esse líder comunista, ele citou, inclusive, falas de Marx. Né? Ele tinha um livro de Marx, já devia ter lido, com certeza, e mencionou alguma coisa para esse senhor das falas de Marx. E aí ele assim, na cabeça dele, entendeu, esse camarada aí, ele é comunista, né? Assim, ele mesmo percebeu isso. É muito interessante. Essa parte do comunismo eu trato também na tese, exatamente desse evento, né, esse congresso anticomunista, e desse núcleo de comunistas em Jaguaribe, que eu acompanhei mais pelos jornais, porque foi a única fonte que eu consegui encontrar que realmente menciona esse grupo, assim, né, com certeza, assim, inclusive com falas, né, com tipo mini artigos do padre Macário. E em outro jornal também consultei um pequeno artigo desse líder comunista em Jaguaribe. Interessante isso que o Olivinor falou, assim, que essa ideia foi se expandindo, e com certeza ela veio de fora. Esse líder que apareceu em Jaguaribe, ele veio de São Paulo, né? Na época, né, um foco assim, de comunistas ferrenhos. Então, de algum modo, esse senhor saiu de São Paulo e veio para os sertões jaguaribanos, e lá ele criou esse núcleo que deu muito trabalho para o padre Macário. É isso. Vendo, você acha que outro bloco ou podemos finalizar? Se alguém tiver alguma pergunta aí para a gente explorar mais o Wilson, tudo bem. Se não... Alguém tem, gente, mais alguma pergunta para o professor? Eu convidei alguns amigos também, alguns, como não sei se o Michael Sampaio está, pode também fazer pergunta, apesar de não ser historiador. Claro. Eu acho que ele já saiu, Wilson, mas ele estava presente. Okay. Então, antes de passar a palavra para o professor Wilson fazer as considerações finais, e o João Paulo encerrar a sessão, eu quero só chamar a atenção ainda, do ponto de vista metodológico, para a riqueza da fala do Wilson, no sentido de nos apresentar como a história é marcada por tramas, né? As tramas que vão costurando aí, né, as relações de poder e que vão demarcando, circunscrevendo, portanto, né, lugares de poder, né? Porque, por exemplo, na oitava tentativa para se comprar um terreno, é que se consegue ainda, através de um atravessador, não é? Com toda a expertise de um advogado, não é? Isso é muito curioso. Quando a gente anda em Limoeiro e vê todas as igrejas evangélicas, vê a gente acha que isso chegou de maneira muito natural, não é? E não é assim. Então, as nossas pesquisas, a gente precisa estar sempre muito atento para perceber, tá, essa riqueza, tá, de particularidades, né, que dão densidade mesmo à história.
dramas, e que, às vezes, a gente não percebe muito isso no documento escrito, mas a fala da oralidade, não é? Com toda a sua riqueza, não é? De narrativa, subjetiva, enfim, nos traz elementos muito bacanas, não é? Para que a gente possa conhecer isso. Eu tenho certeza, Wilson, que sua fala foi bastante instigante para todos, especialmente, cá para nós, para os alunos de Limoeiro, viu? Certo. Me despeço com essa, viu, gente? Antes, eu gostaria só de agradecer, professor, em nome de todo o Grupo PET, em nome de todos que estão aqui, pela sua disponibilidade de estar aqui hoje com a gente e por ter proporcionado essa experiência tão rica para a gente. Eu, particularmente, conhecia pouco dessa disputa pela diocese, né? Então, para mim, foi uma fala bem incrível e acredito que para todos os outros também. Então, é isso. Obrigado. Muito obrigado, eu quero agradecer aqui esse momento, essa oportunidade que vocês me concederam, a Olivenor, que não nos víamos já há uns bons anos, e a vocês, né, incentivar que prossigam essas pesquisas, sempre procurem as fontes, né, os documentos, ou então constituir, né, a documentação oral. Na minha tese, eu caí na besteira, vou usar entre aspas, assim, de entrevistar quase 100 pessoas, né? Vocês não precisam fazer isso, né? Mas o Oliveira também entrevistou muita gente, muitos idosos, né? Durante o doutorado dele. Mas, assim, e aí, como eu não terceirizei nada, eu fazia o roteiro, né? Primeiro pesquisava um pouco sobre a vida do depoente, fazia o roteiro, agendava, ia lá gravar a entrevista, depois transcrever a entrevista, depois levar o texto transcrito para o depoente, né, conferir se estava tudo ok. Então, gente, isso é um trabalhão, assim, tremendo, tremendo. Eu só consegui fazer porque, realmente, eu consegui uma licença para me afastar do meu trabalho e me dedicar exclusivamente ao doutorado. Tanto que os meus colegas de doutorado lá em Franca ficavam dizendo assim, você é muito dedicado, diminua um pouco a escala aí, porque nós não estamos conseguindo acompanhar vocês, não sei o que e tal. Eu disse, gente, eu estou aqui só para isso. Se eu não fizer o meu melhor, né, que tipo de pessoa eu vou ser? Eu fui para São Paulo só para cursar o doutorado, e ainda ser relapso. Alguns deles ainda estavam trabalhando, né, estudando e trabalhando, o que torna a pesquisa mais difícil ainda, mas não era o meu caso, eu estava lá só para estudar. Mas, assim, gostaria de finalizar incentivando vocês a prosseguirem na pesquisa, né, que é algo, assim, instigante. Eu sou totalmente fascinado, assim, em me atracar com os documentos e sentar ao lado de um idoso e tentar obter dele, né, assim, declarações surpreendentes, né? Como eu acho que eu consegui, em muitos casos, declarações surpreendentes. Então, é isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade de me ouvir e boa noite a todos. A gente se fala em outros momentos também, viu, Wilson? Grande abraço, felicidades, muita paz. Alain, um prazer revê-lo, querido. Prazer também, Olivenor. Aqui o seu trabalho conosco também, rapaz. Tá certo. Tá? Né? Tem meu e-mail. Vamos nos falar aí, tá? Beleza. Tchau. Moçada, até mais, hein? Bom, muita paz. Gente. Saúde.